Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 29º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre os melhores personagens de Fogo e Sangue. Na verdade, a gente teve que fazer uma seleção muito criteriosa, porque a gente sabe como o George Martin gosta de criar personagem. É personagem que não tem fim. Cara, é impressionante mesmo, né? Eu não sei se estou falando besteira, mas eu acho que a criação de personagem é um dos processos mais difíceis da escrita, né? E ele faz isso com uma naturalidade que é, assim, invejável. Até os personagens menos importantes são colocados ali com muito cuidado. Tipo, é incrível. Eu vou falar agora lá já mais pro meu lado escritor, né? Os nossos leitores que não sabem, eu também escrevo. Inclusive, o nosso próximo podcast, ele é sobre histórias, e muitas dessas histórias foram, né, escritas por mim. E no processo criativo, essa questão do personagem, né, do desenvolvimento de personagem, isso é básico ali para a construção de praticamente qualquer história. Porém, existem alguns autores que eles têm os seus pontos fortes e os seus pontos não tão fortes. E aí temos autores que são muito bons em criar tramas. Temos autores que são muito bons no desenvolvimento de personagem. E temos autores que são muito bons de ambientalização. Isso não significa que ele seja ruim em outros aspectos. Porém, ele se destaca mais nesse processo. Vamos colocar exemplos, vamos trabalhar com exemplos. O Tolkien, ele é, obviamente, um excelente criador de cenários. A Terra-média, ela é, assim, um personagem do filme, da série, né, dos livros, praticamente, né? Haja vista o tempo que ele demora ali, que ele gasta descrevendo os locais, né, os aspectos desse cenário. Isso significa que ele é ruim, não é um bom tramista? Não, ele é um tramista ok. Você não vai ter grandes tramas em O Senhor dos Anéis, por exemplo. Mas existe uma trama bem feita ali. Tem outros autores que são muito bons em diálogos, tem outros autores que são muito bons na criação de personagem. Por exemplo, George Martin, ele é um excelente criador de cenários e um excelente criador de personagens também. E ele se destaca com uma trama muito boa, principalmente a partir ali de A Guerra dos Tronos. Se você pegar, por exemplo, histórias mais antigas dele, eu particularmente não achava tão bom assim. Porque o George Martin, ele começou a carreira em Hollywood, né? Ele era roteirista, para depois migrar para a literatura. E no começo, os primeiros livros dele, eu particularmente não acho muito bom, não. Não acho muito bons, bem escritos. Mas hoje em dia, né, até por causa da prática, né, ele é excelente em todos esses aspectos que eu falei. Gente, Gisele, eu espero que você não seja crucificado pelos fãs mais ardorosos do Tolkien. Mas é aquela coisa. Primeiro que eu não tenho medo de hater. Segundo que... eu tô falando isso que você falou, faz todo sentido. Sim, e segundo que todas as pessoas que têm um mínimo de noção, assim, que têm muitas referências, que leem coisas diferenciadas, vão concordar comigo. Por exemplo, Stephen King, que é o meu autor preferido. Eu adoro a forma como ele humaniza os personagens. Eu gosto das premissas. Ele tem premissas muito peculiares, muito estranhas, muito maravilhosas. Mas ele não é um bom autor de finais. Ele não a grande parte das histórias dele não tem finais bem escritos. Não é que ele seja... Ele erra em todas, não. Não é isso. Mas vários dos livros dele, ele erra feio no final. Por exemplo... olha que coisa curiosa. O meu livro preferido de terror é It, a Coisa. Porque é um dos livros que eu mais me senti assustado, assim. Tipo, eu adoro. É perturbador as coisas que acontecem. Mas eu odeio o final de It, a Coisa. Eu acho muito mal escrito. Que não é o caso de Sob a Redoma, que é excelente, tá ali páreo com It, apesar de que eu acho It mais perturbador, mas Sob a Redoma é muito bem fechadinho, o final é onde precisava finalizar, sabe? Uhum. Entendeu?
Porque eu fiquei sabendo que esse livro, sobre a Redoma, foi editado e o editor tirou umas 300 páginas do livro, que é o que faltou em It a Coisa. Se tivesse um editor e editasse o livro, ficaria perfeito, mas não rolou. E foi também, né, coisas aqui de bastidores. Stephen King tava muito louco nessa época. Ele mal lembra as coisas que ele escreveu em It a Coisa. Ele tava muito louco. Era uma das épocas que ele tava mais bêbado e drogado da vida dele. A ponto de ele não lembrar o que ele escreveu. Cara, então, muita coisa é explicada aí, né? Totalmente. Eu lembro de uma conversa que a gente teve também, você falou da J.K. Rowling, que ela é uma excelente criadora de universo, não foi isso que você falou? Ela é... Eu não acho ela uma boa tramista, ela não é que ela é ruim, mas não é nisso que ela se destaca. A trama de Harry Potter tem muitos furos, tem umas coisas, tem muita forçação de barra. A gente não se convence com algumas coisas. A gente gosta, porque nós somos nerds, e tem várias outras coisas que cativam, né? O carisma. Os personagens são muito carismáticos, isso captura a gente, mas não é a trama. Por exemplo, se você pega outros autores que são bons tramistas, mesmo que os personagens não sejam tão carismáticos, você fica imerso na trama. Você não consegue parar de ler porque você quer saber o que vai acontecer no final. Né? Geralmente autores famosos de suspense são bons tramistas. Eles criam tramas muito bem articuladas que nos convencem, sem tanta forçação de barra, sabe? Sei. Então é isso. E só a última, sua opinião então. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, já leu? Ele é bom? Nossa, eu cresci lendo. Eu li quase todas as histórias. Eu não li todas as histórias porque em uma época da minha vida eu parei, eu tava muito sobrecarregado e eu parei. Hoje em dia eu preciso dar uma olhada pra ver quais contos que eu ainda não li do Sir Arthur Conan Doyle. Só que Sir Arthur Conan Doyle tem um negócio muito louco aí, porque foi alguns dos livros, dos meus primeiros livros que eu li, que foi assim, sem dúvida, foram dos mais assim, responsáveis pelo meu amor pela literatura. O meu amor pela literatura nasceu, sem dúvida, dos quadrinhos. Eu era criança que não podia sair na rua, ficava em casa lendo quadrinhos e assistindo desenhos animados. O que explica muito sobre a minha personalidade. Mas eu comecei a minha paixão pela literatura pelos quadrinhos. E eu lia. Olha que coisa curiosa. Eu não era o cara que lia 1000 coisas da Marvel, por exemplo, que muita gente que a gente conhece lia muita coisa da Marvel. Eu lia coisas da Marvel, mas eram poucos temas que me atraíam. Olha que curioso. Hoje em dia eu amo a Marvel, principalmente pela repaginada que rolou no cinema e tudo mais. Mas, por exemplo, nossa, eu não via graça no Homem de Ferro. Ele era um personagem sempre secundário, sabe? Doutor Estranho eu achava legal. Eu gostava dos X-Men, eu lia as histórias dos X-Men, mas não me empolgavam tanto. Eu era apaixonado pelas histórias do Wolverine. Esse sim, nossa, eu lia que era uma beleza. Porque as histórias eram muito bem escritas e o personagem era muito divertido também. Agora, as histórias dos X-Men era legal quando tinha tipo uma saga curta. Por exemplo, Magneto criou lá uma cidade num asteroide e vai levar todos os mutantes pra lá. Esse arco era muito legal. E aí os mutantes... Tanto que no final dele... eu posso estar enganado, mas eu acho que não estou enganado. No final, acontece uma maior porradaria lá. E aí, não é no final, no meio. O Wolverine vai pra cima do Magneto. E o Magneto tira o Adamantium de dentro do corpo do Wolverine. E ele quase morre. O Wolverine fica todo zoado lá, tudo furado sem o Adamantium. E aí ele descobre depois, que até então ninguém sabia, né? Mas a gente acabou descobrindo que as garras do Wolverine eram de ossos, não eram feitas só de Adamantium. Tanto que quando tirou o Adamantium do corpo dele, ele regenerou, mas era osso. E aí foi uma das fases mais selvagens do Wolverine, porque ele tinha garras de osso agora. E aí quando ele se reencontra com o Magneto, depois de o Magneto perder a batalha, né, que daí eles destroem um asteroide, tem toda uma treta lá, que ele queria esse asteroide levar todos os mutantes pra lá, pra criar tipo uma metrópole de mutantes.
E aí ele perde, destrói o asteroide, explode tudo lá. E aí quando ele se reencontra, o Wolverine encontra ele de novo, o Wolverine vem e começa a atacar ele, bate com a garra no rosto do Magneto, corta o rosto dele assim. E aí o pessoal vai lá e separa a briga, mas isso me marcou desde a minha adolescência. Enfim, e eu lia muito Homem-Aranha, e da Marvel era isso. Era isso que eu gostava. Homem-Aranha eu gostava muito, eu lia muito, adorava ele. Quarteto Fantástico eu lia alguma coisinha, o X-Men eu lia alguma coisinha, Justiceiro, enfim. Mas eu gostava era da DC Comics. Eu lia muito Batman e lia o meu personagem preferido da infância, que não é o personagem preferido de muita gente, mas acho que foi ele que me introduziu. Porque assim, eu gostava muito das historinhas da Turma da Mônica, do Mickey, do Pato Donald, mas quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velho, comecei a ler as histórias do Superman. A primeira gibi que eu ganhei do meu pai, eu acho, do meu pai, da minha mãe, acho que foi do meu pai, foi uma edição do Superman que tinha o Superboy. Aí eu li, me apaixonei. Aí eu comecei a ler. Aí eu li vários do Superman. Então eu cresci lendo Superman, entendeu? Aí depois peguei Conan, peguei Spawn. Spawn era maravilhoso. Que quadrinho maravilhoso. Era as edições produzidas pelo Todd McFarlane, que o cara é maravilhoso, maravilhoso. Era o Todd McFarlane, que era o cara que escrevia, e tinha um cara, acho que era Joe Caruso, alguma coisa assim, que era o cara que desenhava. O traço do cara era animal. E aí me apaixonei, né? E aí, claro, nessa mesma época, eu já comecei a ler os mangás e nunca mais parei, né? E é isso. Aí depois que eu fui pros livros, depois dos quadrinhos. Aí eu comecei. Aí eu li muito. Foi depois disso. Isso, aí depois. Aí o primeiro. Não foi o primeiro, mas um dos primeiros livros que eu li e me empolguei muito foi um livro que tinha. Eu peguei emprestado na escola. E que era um livro do Sherlock Holmes que tinha um estudo em vermelho e outros contos. Aí o primeiro conto do Sherlock Holmes que eu li, que é inclusive o primeiro conto... Não, mas é o primeiro, é o conto de origem do Sherlock Holmes. Sim. Que é quando o Watson conhece o Sherlock Holmes. Foi um estudo em vermelho. E aí me apaixonei e não parei mais. Aí eu comecei a ler... Aí depois eu fui pra Agatha Christie, li... qual que é aquela do trem? A Morte no Expresso Oriente. Assassinato no Expresso Oriente. E li alguns outros que agora não vou me lembrar. Mas, nossa, aí me apaixonei, nunca mais parei de ler. Tem Morte no Nilo, acho que é Morte no Nilo também. Um convite para... Um anúncio para o homicídio, alguma coisa assim, que era um anúncio no jornal. Nossa, muito louco, adorava. Tá vendo? Olha a minha referência. Tem como... Uma criança que leu essas coisas, que lia Batman, super sombrio, Spawn, que era o Soldado do Inferno. Tem como um cara desse não escrever coisas de mistério na fase adulta? É impossível. Jamais. Praticamente impossível. Mas então, vamos lá. Vamos lá. Na verdade, a nossa seleção aqui é surpresa, novamente, né? Porque eu não sei quem o Gesiel escolheu como personagens favoritos, nem ele sabe quem eu escolhi, espero que sejam diferentes, né? Que não espero também que a gente não bata na mesma tecla. Exatamente. Então você está com a sua lista preparada, Gesiel? Minha lista está preparadíssima. Então vamos lá. Como eu comecei da última vez... Fala aí primeiro o seu, então, Gesiel. Ok, então vamos lá. O meu primeiro personagem preferido foi muito difícil mesmo, porque eu tenho vários personagens preferidos, tanto homens quanto mulheres. E aí eu fiquei naquela, eu falei, putz, eu acho que eu vou escolher menos mulheres. Na verdade, eu não escolhi nenhuma mulher, porque 3 é um número muito pouco, muito pequeno. E eu falei, putz, a Flávia vai escolher mulher, então eu vou ficar com os meninos e ela...
eu acho que ela vai focar nas meninas. Se ela não focar nas meninas, eu vou ficar muito triste, porque personagens que eu amo não serão citadas. Mas tudo bem, faz parte. A gente vai ter uma nova lista só com personagens femininas também. Então é aceitável, apesar de não desejável. Mas o meu primeiro personagem preferido não é necessariamente o melhor personagem que eu mais gosto da série inteira, até porque é difícil elencar isso, tem muitos personagens que eu gosto, mas é o Aegon Targaryen, o primeiro de seu nome, o conquistador dos 6 reinos e mais um, né? E é isso, é o Aegon. Que ótimo, por que ele é o seu personagem, um dos seus personagens favoritos? Então, por quê? Porque ele é o conquistador, e aí eu tenho já problemas. É suficiente. Eu gosto de histórias de Vikings, assim, por exemplo. Eu gosto de histórias de Alexandre o Grande e tudo mais. Eu gosto dessa coisa do cara que é conquistador, que vai pela força e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tenho um receio, porque esses caras, na verdade, são os vilões. Se você parar pra pensar, eles estão invadindo um lugar que tá em paz ali, quietinho na deles. E vem conquistar, mano, só porque ele é mais forte. Então, tipo assim, eu entendo que isso aconteceu, mas não é uma parada que eu aprove. Porém, quando a gente começa a analisar que o Westeros estava em constantes guerras, em constantes disputas, eu percebo o quão bem o Conquistador fez pra esse povo. Sabe? Isso. E ele era muito badass, muito badass. Ele não era um cara que dominava apenas pela força. Ele era muito sábio. Ele era um cara que ele era um combatente. Você percebe que ele lutava, ele enfrentava as próprias guerras. E ele era também muito estrategista, né? Ele era um cara sábio. E é muito louco, adoro o Aegon, amo o Aegon, acho as coisas que o Aegon fez, os feitos do Aegon maravilhosos. E ao mesmo tempo ele também tinha o seu lado fofo, né? Principalmente com a Rhaenys, né? Que ele rolava um amorzinho ali, né? Então eu gosto fica aí registrado meu primeiro personagem, Aegon Targaryen. Muito bom, ainda bem que eu não listei o Aegon. Mas pensou, né? Então, claro, né? Não o tem como. É ele que começou a história, pô. Exatamente. A minha primeira, eu fiz em ordem cronológica também de aparição, porque eu sou uma pessoa organizada. Eu também. Eu acho que a gente tem um pouquinho de toque, mas tudo bem. Enquanto não houver laudo, a gente não precisa se tratar. Exatamente. Então, minha primeira personagem é a Rhaenys Targaryen, que também merecia ser chamada de conquistadora, né? Os três. Aliás, o trio conquistador. Né? O trio conquistador. Rhaenys é maravilhosa, mas eu quero que você nos diga por que ela foi sua escolha. Primeiramente, por causa do tipo de pessoa que ela aparentava ser, né? Pelo que chegou até nós dos contos, né? Que o Meissa escreveu. Que ela parecia ser muito serena, mas ao mesmo tempo ela não levava desaforo para casa, né? Não era nem um pouco subserviente, mas era alegre, gostava de dançar, de cantar, gostava dos artistas. Gostava dos artistas, ou seja, seria minha brother. Era patrona dos artistas. Sim, eu gosto muito dela também por causa desses motivos que você citou, de ela ser uma pessoa sensata, uma pessoa agradável e uma pessoa ligada à arte, mas que isso não a tornava fraca, né? Ela não era uma personagem fraca, muito pelo contrário, ela era muito forte, né? Exato, e por isso que eu gosto mais dela do que da Visenya, entendeu? Porque ela mostrou que você não precisa ser a chata de cara fechada. A Visenya, né? É a mal amada, né? Enfim, a gente vai discutir a Visenya ainda. Iremos, com certeza. Mais pra frente. Segundo também, porque o que ela mais gostava de fazer era voar. E ela voava mais do que o Aegon e a Visenya juntos, e eu acho isso muito legal, porque se eu tivesse um dragão eu também ia ficar voando o dia inteiro. Eu também. Né? Ficar voando ia ficar voando e atacando as pessoas. Mentira, não ia atacar viajar de dragão. Mentira, eu não ia voar, só ia atacar as pessoas mesmo.
Jesiel mal. Nossa, chega a ser até irônico, né? Que ela tenha morrido justamente em pleno voo. Que ela mais amava. E é poético, né? Aquela de tipo, morreu fazendo o que mais amava, né? Levando junto meu dragão favorito, a Meraxes. Também falaremos disso talvez mais pra frente. Falaremos. E outra coisa também é um mistério que envolve ela, o Aegon, e o mistério também que tá até por trás da gravidez dela. Né? Será que o Aenys, ele era aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o Aenys era mesmo filho do Conquistador? Porque tanto ela quanto a Visenya demoraram pra caramba pra engravidar, né? Tipo, as mulheres engravidavam com 14, 15 anos de idade naquela época, né? E eles já tinham mais de 20 e não tinham tido filho. Nem ela, nem a Visenya. Né? Dá pra questionar. É estranho, né? Muito. Será que as duas tinham problema? Ou será que o problema era do Aegon? Era do Aegon, né? Sem dúvida é algo a se pensar, né? Exatamente. E dizem que ela recebia os artistas que ela gostava, né? Nos aposentos particulares dela. Então, será? Agora, a Visenya também engravidou. E disse que a Visenya era muito cruel. Era muito cruel. Era muito fiel. Então, será que a Visenya não deu uma escorregadinha, tipo, pra não ficar pra trás da Rhaenys? Da Rhaenys. Né? Porque a Rhaenys engravidou, ai meu Deus, e o Aenys é mais velho, né? Comigo. Aí, ai meu Deus, eu preciso engravidar também, pá. Arranjou um amante e engravidou também, será? Teorias. Né? Teorias e mais teorias. Ontem eu fiquei pensando, quem será que poderia ser assim? Será que ela se deitou com, sei lá, com Baratheon? Será? Enfim, jamais saberemos. Jamais saberemos. A menos que o George R. Martin faça algum flashback aí. O que eu não acho que vai acontecer, mas tudo bem. Então tá aí minha primeira personagem, Rhaenys Targaryen. A primeira Rhaenys. Seu segundo, Jesiel, diga aí. O meu segundo personagem, e agora eu vou fazer valer as nossas regras, que nesse quadro, no episódio de hoje, nós não elencamos, nós faremos isso ainda, mas nós não elencamos gênero ou espécie de personagem. A gente só quer que seja personagem, ou seja, nós não focamos em personagens masculinos, que faremos em breve, e nem em personagens femininos, o que também faremos em breve. São personagens. E aí, utilizei dessa liberdade para escolher Balerion, o Terror Negro, como um dos meus personagens preferidos. O personagem cujo você tinha esquecido o nome? Não, esse é outro. Não, você falou que ele chamava Drogon. Não, já me esqueci em outras ocasiões. Não esqueci dessa semana. Essa semana eu já havia me lembrado dele já. Porque, mas eu sou ruim com nomes mesmo. Porém, eu gosto muito, muito, muito do Balerion. Sempre que ele tinha alguma participação no livro, eu já ficava ansioso. Ainda mais do que os outros dragões, apesar de gostar da Vhagar e da Meraxes. Balerion sempre foi meu preferido. Houveram outros dragões que eu gostei também. Mas Balerion sempre teve um calorzinho aqui no meu coração. Assim como unia um calorzinho no coração. Assim como os dragões da Daenerys, o meu preferido é o Drogon. Aliás, a cena que ela dá chicotada nele lá na arena é uma coisa que vai ficar pra sempre no meu coração. Quando eu li essa cena, eu juro pra você, a hora que eu acabei de ler, eu estava com um sorriso no rosto. Sério, eu tava lendo e sorrindo de tão... Mano, que dragão mais da hora! Aí nesse dia, aliás, foi quando eu me apaixonei novamente pela Daenerys, que sempre foi uma das minhas personagens preferidas no livro. E óbvio, na série também, né? Porque Emilia Clarke é crush de todos nós. Mas no livro ela era, assim, uma das... No começo não, mas depois ela foi se tornando uma das minhas personagens preferidas por ser badass. Mas no quando... começo todo mundo amava era o Ned.
Meu personagem no começo preferido era o Ned. Aí depois foi mudando. É engraçado, né? Lembra que tinha uns personagens que o trecho era muito chato? E aí depois mudou e eles ficaram super legais? Por exemplo, esqueço o nome dela, cara. A mãe Stark lá, como é que é o nome dela mesmo? Você lembra? A Catelyn, ela mesmo. Nossa, era muito chato. Primeiro livro, o Guerra dos Tronos, nossa, que chato os capítulos dela. Eu ficava, gente, passa logo pro Tyrion. Aí depois chegou o casamento Passa logo pro Tyrion. Sabe, era muito chato. O do Tyrion era muito louco, o do Ned, óbvio, era muito legal também. Do Jon Snow era legal, mas era lento no começo. Mas era legal. Mas a Catelyn era muito chato. Nossa, queria que passasse logo. Mas depois aconteceu umas paradas que você fala, mano, tá muito louco. Eu quero o livro da Catelyn. Depois ficou muito legal. Mas voltando ao Balerion, terror negro, eu vou passar algumas informaçõezinhas aqui sobre o Balerion e dizer por que é que ele foi e sempre será um dos melhores dragões do George Martin no meu coração. Diga. Primeiro porque o Balerion, ele não foi morto. Ninguém foi capaz de matar esse dragão. Sim. Ele morreu de velhice em 94, depois da conquista. Já ali durante o reinado do Jaehaerys, lindo. Mas nesse período, o Balerion já tinha 200 anos de idade. Então ele já era muito velho. Ele viu vários reis nascerem e morrerem, né? E ele estava, né, desde o começo, ele foi um dos principais recursos ali do Aegon para conquistar Westeros, né? E ele foi o maior de todos os dragões. Os dentes do Balerion eram tão longos quanto espadas. E aí a gente pega para analisar, considerando que Game of Thrones, né? O cenário ali medieval do George Martin é inspirado na Europa medieval, e a gente considera que utilizam espadas medievais, que é como a gente vê na série. Os dentes do Balerion, eles poderiam ter de 1,5 m a 2 metros de comprimento. Imagina um dente de 2 metros de comprimento. Jesus. As mandíbulas do Balerion eram tão grandes que elas eram grandes o suficiente para engolir um mamute inteiro. Ou seja, um ser humano era batata frita para ele. Era um monstro mesmo. Né? Um monstro. O fogo dele era negro, assim como as suas escamas, e a envergadura do Balerion era tão grande que cidades inteiras caíam sob a sua sombra enquanto ele sobrevoava. Você tem noção? Envergadura, para quem não sabe do que eu tô falando, é o comprimento total da ponta de uma asa até a ponta da outra. Era gigantesco, a ponto de que, tudo bem, que quando você sobe, né, no ar, a sua sombra vai multiplicando de tamanho conforme a sua altura. Mas imagina o quão grande o dragão tem que ser para a sombra dele cobrir uma cidade inteira. Lembrando que, mas ele pode estar muito, muito alto. Tá, mas se ele estiver muito, muito alto, a sombra já vai desaparecer. A sombra vai ser, né, vai diminuindo também a transparência dela. Então, para ele cobrir uma cidade inteira, a sombra precisava estar mais ou menos não tão distante. Ou seja, ele era grande demais. Não tinha como um ser humano, né, um exército, assim, matar ele. Tinha que ter muita sorte, né? E ele foi montado pelo Aegon, claro, né? Ele veio da Valíria, então ele foi um dos dragões que conheceram a Valíria, né? Sim. Ele tem aqui também... quer ver? Maegor. Foi montado pelo Maegor também. E foi montado pelo Viserys. E também... e também foi montado ali brevemente pela Princesa Aérea. Mas assim, sempre foi muito badass. E uma coisa curiosa, né? O último montador do Balerion foi o Viserys primeiro, né? Montou ali no dragão velho ali, já mais próximo da morte dele. E depois que o Balerion morreu, o Viserys nunca mais tomou outro dragão pra si. Foi. Agora, uma coisa curiosa é que depois da morte do Balerion, junto ali com 18 crânios de dragão dos Targaryen,
O crânio do Balério ficava no muro na sala do trono da Fortaleza Vermelha. Depois da Guerra do Usurpador, o rei Robert Baratheon, né, que a gente conhece das séries, ele ordenou que os crânios de dragão fossem removidos da sala do trono e acabou armazenando eles em um porão úmido. No ano 284, depois da conquista, aquele episódio muito legal, quando o Tyrion Lannister ele vai ali na capital pro casamento da Cersei com o Robert, ele desceu lá para observar os crânios. E aí foi e aí esses crânios foram aparecer novamente em 298 depois da conquista, quando a Arya entrou ali e encontrou ali os crânios ali na Fortaleza Vermelha. Isso. Essa foi a participação dele depois da morte dele. Exatamente. Valerion é uma lenda. Uma lenda viva. Mas ele devia ser bastante... aí você vai brigar comigo. Ele devia ser bastante feio. A feiura, a beleza, ela está nos olhos de quem vê. Pra mim ele é lindo. Ele não é... a beleza dele está na força. Ele era assustador, né? Todo negro. Todo negro. Imagina, fogo negro. Fogo negro é a espada, né? É. Do Aegon também. Bom, então, meu segundo personagem, acho que ele não podia faltar, né? É o Jaehaerys, claro. Jaehaerys Targaryen. Por vários e vários motivos, né? Que a gente já falou ao longo aí dos nossos episódios. Primeiro, pela inteligência, pela sagacidade, pela sabedoria e também pela coragem dele. Olha o tanto de adjetivos bons que ele tem. Eu considerei escolher o Jaehaerys, mas eu falei, eu tenho certeza absoluta que a Flávia vai escolher o Jaehaerys. Aí eu falei, não, deixa quieto, deixa ele pra ela, que eu sei que ela vai escolher. Dito e feito. Exatamente. Mas o Jaehaerys, o Jaehaerys, ele também é um dos meus personagens preferidos, assim, inegavelmente. Ele é muito da hora. E é o rei que a gente quer ser, né? Que a gente quer ser ou que a gente quer ter? Não, se a gente, por exemplo, se você fosse ser uma rainha, você gostaria de ter os atributos do Jaehaerys, entendeu? Quando você começa a analisar, você fala, se eu fosse rei, eu acho que eu ia ser assim. Talvez eu não fosse por desméritos ou por, sei lá, coisas que acontecessem comigo e tudo mais. Mas eu gostaria de ser esse rei, que era um rei amado, era um rei que fazia ali o melhor para a população, né? Contribuiu muito para os reinos, trouxe paz, melhorou a economia, né? Era um cara badass quando precisava ser, né? Era forte também. Então, era um cara que treinava, que fazia o seu crossfit ali, sua lutinha ali de manhã. Isso. Né? Então, tipo, ele tem muitos atributos legais, carisma, né? Então a gente acaba... Pô, se eu fosse um rei, queria ser o rei que nem o Jaehaerys. Pois é. A gente não sabe muito da infância dele, né? Porque ele passou se escondendo do Maegor, do tio dele. Né? Mas eu sou bastante curiosa, inclusive, porque, como a gente sabe, ele teve uma preparação bastante grande, uma educação muito boa, né? Para chegar lá aos 14 anos e já tá pronto para ser rei. Então, eu acho que muito disso a gente pode agradecer principalmente ao chato do Lord Rogar Baratheon, né, que teve a visão, esse menino vai ser rei, depois que o Aegon Sem Coroa morreu e o Viserys também morreu, né, os dois mais velhos do Aenys, o Rogar deve ter pensado, cara, esse vai ser o próximo rei. E preparou ele, então acho que ele tem esse mérito. Sem dúvida. E chegar aos 14 anos, a gente sabe que ele teve 2 anos de regência, né? Porque ele não podia assumir antes dos 16 anos, da maioridade. Mas a gente sabe também que ele foi coroado aos 14 anos e ele já era ouvido, né? Mesmo ele ainda não tendo força a palavra dele, ele era ouvido. Né? E levado em consideração o tamanho era... os atributos, né? Exato, a majestade dele. Né? Que mais? Depois ele foi, antes de virar rei ainda, ele enfrentou não só a mãe e o padrasto, né, que era o Lord Rogar,
mas toda a fé, né, toda a religião para casar com a Alysanne. Uhum. Tirando toda a estranheza que a gente sempre fala, né, do incesto e tal, não sei o que. Eu achei muito foda isso. Tipo, eles estavam querendo arranjar uma noiva pra ele casar, e ele falou, não, eu vou casar com quem eu quero e eu vou casar com a Eu Alysanne. que sei, mano. Tem que casar com amor. E a gente vai pegar os nossos dragões e a gente vai pra Pedra do Dragão e a gente vai se casar lá e, né? Uhum. Com certeza. Além disso, ele, você já comentou, né? Ele sabia que ele também devia ser um guerreiro, que ele tinha que ele mesmo saber se defender e saber tomar espada, né? E não ficar dependendo só da guarda real e dos outros para se defender. Sim, com certeza. Saber ser um combatente, né? Até porque ser um líder forte, você inspira respeito dos seus subordinados. Uhum. Né? Tipo, vou seguir um rei que é um fracote, um banana. Ainda mais naquelas épocas que essa coisa da virilidade era muito... Era sinal de respeito, né? Se você não tem virilidade, você é fraco, eu não vou te seguir, porque você é fraco. Isso. Pois é. Então ele treinou e ganhou força, virou o Jason Momoa, né? Como a gente disse. Sim. No episódio que a gente comentou isso. O Jason Momoa louro. E segundo que foi uma das passagens mais impressionantes para mim do livro, acho que você já sabe também, que foi quando ele criou a teoria do excepcionalismo. Sim. Né, que foi o que salvou a dinastia Targaryen. Né, todos os reis que vieram depois dele devem isso ao Jaehaerys. Foi de uma sagacidade isso, assim, sem tamanho. Uhum. Daí ele falou, não vai ser pela força que nem o Maegor fez, porque não vai dar certo, isso tem que ser pela palavra. E assim ele fez, cara, e deu certo. Nossa, foi muito, muito impressionante. Muito legal. Sem dúvida, Jaehaerys ficará para sempre em nossos corações. Se ele também trouxe uma época de muita prosperidade pro Westeros. E outra coisa também era que ele ouvia a Alysanne. Eu acho isso muito bonitinho. Ele ouvia a Alysanne, né? E inclusive sancionou leis criadas por ela. Porque ele podia simplesmente falar, não. E ele era rei. A Alysanne, ela ficou vacilona no final, mimada. Ficou. Mas a gente ignora, porque a gente gosta dela, né? Eu entendo a Alysanne. Eu não entendo, não. O Jaehaerys era muito fofinho com ela, e aí começou a rolar muito orgulho ali no rolê. Eu acho que poderia, tipo, não curti, mas vamos achar uma outra forma de lidar com isso. Não, aí foi lá, os dois velhinhos ficaram tristes e tudo mais, e blá blá blá. Então, enfim, né? Pois é, mas ele tinha os traços dele também, meio machistas, mas isso não tinha como não ser, né? Era mais... Eu não acho que ele era machista. Ele precisava respeitar aquilo pra não causar mais problemas e, tipo... causar guerras, né? Mas ele era um pouco também. Sim, porque aquela coisa... Machismo é um assunto muito delicado de se tratar, porque também não dá pra gente... Hoje em dia a gente vive numa sociedade que está extremamente sensível e extremamente radical. Sim. E aí você começa... mas peraí. Então você... Por exemplo, o machismo é uma coisa que você não pode chegar e falar, não, você tem que parar de ser machista porque não sei o quê. Tipo assim, o cara fez um comentário que soou machista. E aí, hoje em dia, tem as militantes que, não, mas você não deveria. Tá, ok. Então tá, eu não deveria. Então vamos dizer por que eu não deveria. Primeira coisa, o tratamento, a educação que você, mulher, teve, foi a mesma que o cara teve? Sim. Não foi. Não foi. Não foi completamente diferente. Eu não tô passando pano pro machismo, eu sou completamente contra machismo, eu acredito na igualdade, não na superioridade feminina e não na superioridade masculina. Porém, eu sou um cara que eu sempre preciso considerar o contexto do rolê. Cara que é escrotão, esse cara tem que se ferrar mesmo. Mas tem muita mulher escrotona aí também. Nossa, e aí a gente vai colocar, a gente pega e coloca que uma educação que a gente teve, que por exemplo, hoje em dia a televisão critica inúmeras
atitudes machistas. Mas só que essa mesma televisão foi quem formou esse comportamento machista. Se você pegar a televisão na época que eu era criança, na época que eu era adolescente, você pegava na TV aberta durante o dia e você via lá o programa do Gugu, os caras molhando a camiseta das meninas pra ficar transparente. Não, sabe? tinha a banheira, né? A banheira do Gugu, que era basicamente você ficar se esfregando com a mina na banheira. E ninguém era tão sensível assim. E na toda a minha vida, na minha infância e tudo, mas eu sempre eu nunca gostei desse comportamento, mas eu sempre aprendi que homem não pode chorar, homem tem que ser machão, homem tem que ter pegada, homem tem que pegar todas, homem não pode negar, se a mina te dá moral, você tem que pegar, você tá entendendo? Então, tipo, isso foi a forma como eu fui educado, a forma como as pessoas, os adultos, os outros adolescentes, né, as outras crianças sempre trataram, entendeu? Então, você pensa, eu me considero um cara esclarecido, eu faço parte da pequena parte da população que tem nível superior, né? Eu sou um cara informado, antenado na internet, em tudo isso eu me considero uma pessoa privilegiada por esse aspecto, por ser uma pessoa esclarecida. Mas eu sei que eu sou uma exceção à regra, tem muita gente que não teve essa vivência que eu tive, e aí é muito fácil para uma menina que tipo, tá com essas reclamações, que são sim bem fundamentadas, mas é muito fácil, o cara fez um comentário machista na inocência, porque foi a forma como ele foi educado, e a menina crucifica esse cara, sabe? Tipo, pra ela é fácil, porque ela tem a informação, mas o cara não tem. Então eu acho que hoje o radicalismo é perigoso, em todos os aspectos. O radicalismo... Tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Quando você é radical, você também tá errado. Esse lance, essa cultura de cancelamento também está errada. É mais sobre agregar do que você fazer uma censura contrária, entendeu? Sim. Sabe? É mais sobre tipo, mano, esse comentário que você fez, ele me ofende, tá ligado? E explicar pro cara, porque o cara, quando ele é gente boa, ele vai falar, pô, verdade, cara, eu não tinha pensado dessa forma. E é completamente uma abordagem completamente diferente do que você levantar e blá. Então eu acredito que o Jay Haedes, ele era esse cara compreensível. Tanto que ele nunca utilizou de força, de coesão, assim, agressividade com a Alicene. Não, ele era um nunca. cara que foi educado em uma sociedade machista. Sim, né? se você olhar pra esse aspecto, ele era quase nada, praticamente nada. Só e a Alicene, sim, eram. Mas se a gente for olhar no todo, nossa. E a Alicene não foi compreensiva. Mimada. Eu queria ter uma taça de água pra jogar na cara dela. Ficou brava lá, ficou o velhinho lá. O velhinho até morreu mais cedo por causa disso. Tudo bem que ela também morreu e nós ficamos tristes, porque apesar de ela ser uma radical, entendeu? A gente não tem como não amar a Alicene, que a Alicene foi maravilhosa. Mas enfim, até nisso o George Martin foi assertivo. Ele já viu a militância exagerada ali, acompanhou a sociedade. Exatamente. E o seu último personagem, Gisele, diga? O meu último personagem é um personagem que no começo eu não gostava muito dele. Tipo, eu não dava moral pra ele. Você já sabe quem é. Mas depois, ele foi me conquistando de uma forma que hoje em dia, se eu vejo, eu falo, mano, vamos tomar uma cerveja. Eu quero muito trocar umas ideias com você. Porque ele era um cara desfavorecido pela sociedade. Já sei. Cara alvo de bullying, entendeu? Cara que era alvo de preconceitos, que ele poderia levar pra ele mesmo ficar depressivo, ser uma pessoa negativa, mas não. Ele fez dos problemas dele, quando a vida lhe deu limões, ele fez uma limonada.
ele deu a volta por cima. Era uma pessoa, assim, de índole elogiável? Não. Ele era um sem vergonha de última categoria e um dos maiores fofoqueiros de toda a história de Westeros. Se você que está me ouvindo não sabe de quem eu estou falando, é porque você não ouviu esse podcast. Porque é óbvio que o meu terceiro e último personagem preferido é o Cogumelo. Cogumelo, que viu ali a ascensão e a queda de vários reis, que era um cara que contribuiu, apesar de não ser uma fonte tão confiável, ele contribuiu muito para a história de Westeros, ali sempre com seus relatos, sempre de uma forma agressiva e sarcástica, sempre pessimista, né? Era um cara que frequentava o máximo de bordéis e orgias possíveis. Era um homem de linguajar chulo. Que ele, na verdade, era para ser um comediante, ali um bobo. Ele era um bobo, mas que ele ascendeu a posição de estar presente no conselho. Mano, só aí... Quase a mão do rei. Quase a mão do rei. Só aí você fala, mano, peraí, velho. Se esse anão não é uma lenda, ninguém mais é, cara. Ninguém mais é. Quem gosta de Tyrion Lannister não conheceu o Cogumelo, cara. Assim, eu amo o Tyrion, é um dos meus personagens preferidos de toda a história do George Martin, mas o Cogumelo tá ali páreo com ele, viu? Eu não sei qual anão eu amo mais. É que o Tyrion se destacou mais em outras coisas, né? Ele foi mais linha de frente, ele foi mais decisivo. O Cogumelo foi mais como um observador. Isso. Mas o Cogumelo era maravilhoso, cara. Era maravilhoso. O que seria de Fogo e Sangue se não fosse Cogumelo? Nada. Cogumelo... O Aegon Targaryen pode ser o fogo de Fogo e Sangue. Mas o Cogumelo, sem dúvida, é a alma. Eu achei que você ia falar gasolina. Não, ele era a alma de Fogo e Sangue. Porque ele era a diversão, os prazeres, a leveza, o divertimento. Sim. Todo mundo querendo guerra. E o Cogumelo se fantasiando, entrando no barril de farinha, mano. Todo mundo querendo o trono de ferro, matando e tacando fogo na cabeça do outro, cortando cabeça. E o Cogumelo queria pegar as minas, velho. As minas e os minos também. Cogumelo é sensacional mesmo, porque todos os outros cronistas são meio... Chatos. Eles são chatos. Velhos, corcundas e chatos. Cogumelo é o único legal, que sabe viver a vida. Boêmio. Exatamente, saiu ileso, sem um arranhão da Dança dos Dragões. Um verdadeiro bom vivan. Exato. Até a época difícil depois, né, da dança, que foi a época dos Rogari, né? Ele aproveitou. Aham. Porque Cogumelo, ele era subestimado em todos os locais. Ninguém o via como uma ameaça. Ele era invisível, cara. Ele era invisível, mas ao mesmo tempo tava ali, dava conselho pra galera. Era sensacional. Exatamente. Sensacional. Não poderia estar fora de nossa lista. Bom personagem. Bom, e o meu último pra fechar é o senhor Corlys Velaryon, o Serpente Marinha, que eu adoro. Excelente personagem. Corlys Velaryon é muito maravilhoso. Ele, pra mim, era o cara. Primeiro que ele foi o maior marinheiro que o Westeros já viu. Uhum. Né? E depois que ele fez 9 viagens por lugares onde ninguém antes tinha se atrevido a ir. E ele fez a Casa Velaryon a casa mais rica do Westeros, pelo menos por algum tempo. Cara, você acha que isso é pouco? Você imagina. Nossa, muito louco, muito louco. A frota real dependia dele, era a frota dele, né? A frota real dependia dele. Ou seja, se ele falasse não, a coroa estava perdida, pelo menos no mar. Né? Depois ele ainda conquistou a Rhaenys Targaryen, né? Não aquela, a conquistadora, né? Óbvio, né, gente? Ela tinha morrido. Do Jaehaerys, isso. A neta do Jaehaerys, a rainha que nunca foi. Né? Filha do Aemon.
Targaryen, o mais velho do Jaehaerys, mais velho sobrevivente do Jaehaerys. Ele também foi pai de 2 cavaleiros de dragão, o Laenor e a Laena, né? E uma das coisas que eu mais gosto nele, ele ficou do lado da Rhaenyra na Dança dos Dragões e era o aliado mais poderoso dela. Gosto muito disso, virou mão dela, né? Mão da rainha. E o cara era sensacional, né? Ele armou a situação que deu paz pro Westeros depois da dança, né? Casando o Aegon III com a Jaehaera, filha do Aegon II. E ainda terminou os dias dele como mão do rei Aegon III. Ele foi um cara realmente uma das figuras mais importantes que o Westeros já teve. E como o próprio nome diz, né? Nunca mais teve ninguém como o Serpente Marinha. Serpente Marinha. Mas, sem dúvida, é um personagem que eu também gosto muito. E tava lá, né? Em tudo, né? Também. Tudo que a gente tá. Todas as. Na época da dança, né? Foi uma peça ali fundamental. E. Pô, adoro Serpente Marinha também. O único defeito dele foi ter sido infiel com a Rhaenys, né? Porque eu tenho certeza que ele era o pai dos meninos. Dos meninos. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Pois é. Isso aí as pessoas só fingiam que não sabiam. Mas ele era o cara. Eu gosto demais do Serpente Marinha. Vamos ver como ele será retratado em House of the Dragon. É verdade, hein? Verdade. Será que vai ter o cogumelo, Gisele? Ah, tem que ter, né? Cogumelo acho que vai ter sim, porque sempre tem que ter. Eles dão. Sempre, né? Nessas obras, nessas versões audiovisuais, sempre tem que ter alívio cômico, né? E você quer um alívio cômico melhor do que um anão safado? Um anão safado fofoqueiro? Você quer um alívio cômico melhor que esse? Não tem como, cara. E outra, com o sucesso do Tyrion, sabe, em Game of Thrones, é impossível não fazerem o cogumelo. Sim. Se não fizerem, tipo, os fãs vão cair assim, matando. Falam, meu, como assim não tem o cogumelo? E aquela também, tem que ter o cogumelo e precisa ser bem feito. Tem que achar um ótimo ator ali, anão, e que chame a responsa. Tem que estar à altura do Peter Dinklage, né? Exatamente, da altura do Peter Dinklage. Pois é. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista. A gente fez uma lista pequena de personagens porque são muitos, né? Como a gente disse no começo. Espero que vocês tenham gostado. Depois contem pra gente no e-mail, nos comentários, quais são os seus personagens favoritos, tá bom? Conta pra gente que a gente quer saber. E não se esqueçam que vocês podem continuar entrando em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato@despertadodragão.com.br, pelo nosso site, despertadodragão.com.br, através dos comentários, do formulário, pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertadodragão, Instagram e Facebook, que são o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube. Tá bom, galera? Valeu, Jaziel. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um tema surpresa pra vocês. Valeu, galera. Até a próxima e com mais temas. Interajam com a gente, pessoal. Isso, estamos esperando. Valar Dohaeris. Valar Morghulis.